Ó, o plano cartesiano ele é feito para a gente localizar pontos, certo? Então, lá, ó, aqui eu vou ter o eixo X ou a abscissa, aqui eu vou ter o eixo Y, né, ou ordenada, né? Lembrando que a intersecção, ou seja, esse cruzamento aqui, ó, é a origem, certo? Que vale 0, tanto para X quanto para Y. A graduação, ela é primeiro, né? Vamos analisar aqui o eixo X. A graduação para a direita é positiva e para a esquerda é negativa, certo? Lembrando que começa assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mesma coisa para o lado esquerdo, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Agora aqui, ó, vendo essa parte do eixo Y, para a parte superior, que é a parte de cima, ela é positiva e para a parte de baixo é negativa. A graduação é a mesma, ó. 0, 1, 2, 3, né? Positivo para cima. Para baixo, negativo, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Essa numeração aqui é para a gente ter aquela questão do par ordenado, né? Que ele é composto por um ponto qualquer, onde ele vai ter lá valor de x e valor de y, certo? Que é através desse ponto que eu consigo localizar ele aqui dentro, né? Eu vou pôr alguns aqui, ó. Vou pôr um ponto bem aqui, aí eu vou chamar ponto A, certo? Se eu quiser saber qual que é o par ordenado do ponto A, ou coordenada, né? Eu preciso saber quem que é o valor de x e quem que é o valor de y, né? Eu vou lá na reta de x, ó. Meu ponto A tá aqui, ó. Vou seguir aqui para baixo, ó. Quem que é o valor de x? É 3, né? E eu lá naquele ponto ainda, ó. Se eu seguir aqui até lá para minha reta y, eu tenho aqui também o valor de y é 3. Então, o par ordenado de A, aqui, né? Esse aqui vai ser quem? 3 e 3. Vou pôr mais um aqui, ó. Ponto B. Vamos lá, então, para par ordenado B. Quem que é o valor de x e quem que é o valor de y? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Eu vou aqui lá, tal ponto aqui, ó. Eu vou olhar lá na reta de x, ó. Menos 3. Menos 3. Agora, lá na reta de y, ó. Tá aqui o ponto, ó. Olha lá pra reta do y, ó. Na linha que ele tá, ó. Linha 4. Então, x é menos 3 e y é 4. Assim que a gente localiza, certo? Lembrando que, com o plano cartesiano, a gente consegue desenhar. Por quê? Porque esses pontinhos aqui são os vértices de qualquer desenho, ó. Se eu tiver um quadrado, né? Esses pontinhos que eu vou representar aqui são esses pontinhos aqui, ó. Que é o vértice do desenho, certo? Então, quando um desenho pede para você destacar lá os pontos, tipo, marcar os pontos e depois você desenhar, é porque você primeiro vai marcar os pontos, né? E depois você vai unir as letrinhas, né? Na sequência para poder extrair o desenho dela. Lembrando também, né, que o plano cartesiano, ele possui quadrantes, né? O quadrante é mais pra gente localizar, certo? Pra gente ter noção de que o plano cartesiano, ele é dividido em quatro partes, né? Ou seja, ó, primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Ou seja, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ó, nesse plano cartesiano aqui, ó, tem 3 pontinhos marcados aleatoriamente, né? Como é que eu posso extrair um desenho daqui? É só eu unir. Eu vou unir A com B, B com C e C com A. Ó, nota que eu tirei daqui um polígono que nós chamamos ele de triângulo. Ó, no primeiro exercício a gente vai ter o seguinte, ó. No mapa a seguir está representados pelos pontos S, C, N e E, respectivamente, as localizações das casas de Simone, Camila e Nicole e da escola onde elas estudam, certo? Então lá, o que você vai fazer na letra A? Se a escola tem coordenadas 0 e 0, ou seja, origem, então essa daqui é a escola, e cada quadradinho equivale a uma unidade, ou seja, cada quadradinho equivale a 1.
quais são as coordenadas dos pontos S, N e C. Ou seja, aqui você vai por lá, né? Quem que é o par ordenado ou coordenada do ponto S? Lembra primeiro o valor de x, depois o valor de y. Do N e do C. Certo? Só que nota que ele não está graduado mais a informação que a gente tem aqui, ó, que ele equivale a uma unidade, ou seja, cada quadradinho vale 1. Então, é só você graduar ele aqui, ó. Aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com ele graduado, é só você ver quem que é o par ordenado de S, de N e de C. Ó, ainda sobre a questão 1, a gente tem o seguinte aqui, ó. Se Camila se mudar para uma casa localizada em 0 e 3, ela ficará mais perto ou mais longe da escola? Ó, então, lá naquela letra, ele diz o seguinte, né? Se ela se mudar para cá, Camila tá aqui. Se ela se mudar para cá, ela vai ficar bem aqui, ó. Porque 0 para x, 3 para y, certo? Ela vai ficar mais perto ou mais longe da escola, certo? Então, se ela estiver aqui, ela tá mais perto ou mais longe da escola? Ó, no exercício 2, você vai fazer o seguinte, ó. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono A, B, C, D, E, F, representado no plano cartesiano, tá? Aqui você tem a resposta onde você vai por lá. Letra A, o par ordenado é tal, ou seja, o valor de x e o valor de y, tá? Lembrando, ó, o A, ele tá bem aqui, ó. Na origem. Então, o A vai valer, o par ordenado A, ele tem coordenadas ou valores 0 para x, 0 para y, tá? E depois disso, você vai dizer qual que é o nome desse polígono, ou seja, conta lá quantos lados ele tem e você vai saber o nome dele. O exercício 3 é o seguinte, ó. Os pontos A, 4 e 1 e C, 4 e 5, são vértices da diagonal de um quadrado ABCD, certo? Ou seja, o que é vértice? Você vai ter o que é diagonal? Você tem lá o quadrado, certo? Diagonal que corta o quadrado no meio, tá? Então, você tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, certo? Que são essas coordenadas aqui, ó. Você tem o ponto A e o ponto C, certo? O que você vai fazer? Você vai representar esses dois pontinhos aqui nesse plano cartesiano que tem aqui embaixo e vai responder aí o seguinte. A letra A é você desenhar esse quadrado aqui, certo? Depois, você vai me dizer quem que é a coordenada ou par ordenado dos vértices B e do vértice D, certo? Você vai dizer quem que é o valor de x e quem que é o valor de y da letra B e da letra D. Esse exercício aqui, o 3, na sequência aqui, tem uma setinha e tem a letra C. Esse aqui você deixa em branco, porque eu vou fazer a correção desses exercícios e como é em conjunto, é o que eu vou fazer com vocês. Bom, o exercício 4 aqui é o seguinte, ó. Represente no quadriculado da direita a ampliação da figura na malha que está ao lado esquerdo, que é esta daqui. Isso aqui tá em redução, tá? De maneira que o lado AB seja correspondente ao lado a linha B'. Esse desenho aqui, pessoal, esse exercício aqui, para falar a verdade, ele é bem simples, tá? Você só vai fazer a ampliação desse desenho aqui nessa malha quadriculada, certo? O critério de quadradinhos que vocês vão utilizar é de vocês, certo? Se você vai usar 2 quadradinhos, se você vai usar 3 quadradinhos para cada lado, aí fica a critério de vocês. Ó, o exercício 12 é o seguinte, ó. Aqui nós temos um plano cartesiano e você vai fazer o seguinte, ó. Represente no plano cartesiano o polígono de vértices com coordenadas A, 2 e 7, B, 10 e 7, C, 10 e 1 e D, 2 e 1. Representa primeiro esse, depois você vai representar o segundo, ó. O segundo é o seguinte, ó, tem as seguintes coordenadas. E, 3 e 5, F, 7 e 5, G, 7 e 2 e H, 3 e 2, tá?
Como é um polígono onde tem 1, 2, 3, 4 pontos, ele é um retângulo, tá? Só para você já se situar em que desenho que você vai extrair daqui. Você vai ter um retângulo maior e um retângulo menor, tá? O menor ele vai ficar dentro do retângulo maior. Daí, depois que você desenhar, você vai responder aqui, ó. Esses polígonos são semelhantes? Justifica a sua resposta utilizando a sequência de passos descrita na página 13. O último exercício é o seguinte, ó. Observe o triângulo ABC e vai responder as seguintes questões. Sabendo que o triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC, e que as coordenadas de D são 12 e 1 e as coordenadas de F são 14 e 1. Quais são as coordenadas do ponto E? O que você vai fazer? Você tem o triângulo ABC lá, né? Você vai representar esses vértices aqui, ó, do triângulo D e do triângulo, o vértice D e o vértice F, certo? Ou seja, o ponto D e o ponto F. Representa ele aqui. Depois que você representar, você vai me dizer quem que é a coordenada do ponto E, certo? Qual seria a suposta coordenada do ponto E? Depois que você responder a coordenada do ponto E, na sequência tem uma pergunta perguntando o seguinte, ó. Essa é uma resposta única, né? Só existe essa coordenada? Tem outra? Você vai dizer se sim ou não. E se tiver outra, você vai me dizer qual que é a outra.